aula, né? A nossa segunda aula ali ao vivo, tá? Com o professor Edson. Sejam bem-vindos. Eu vou ativar aqui o chat para a gente, né, vocês irem interagindo. As câmeras e microfones de vocês, né, ficaram desligadas, mas no final a gente vai abrir um espaço para dúvida. Quem não quiser escrever ali no chat, fica, né, livre aí para abrir o microfone, abrir a câmera para a gente conversar, beleza? Outra coisa muito importante, né? Lembrando que a gente está num ambiente aqui acadêmico, então a aula está sendo gravada, certo? Então, ao final, quem for abrir câmera, enfim, lembrar desse pequeno detalhe aí, tá certo? Para que a gente não tenha nenhum problema no final. E aí, para a gente iniciar, eu vou dar só alguns avisos gerais que vocês, né, já conhecem, mas é apenas reforçando, vou até compartilhar aqui a minha tela, para dar o recado da aula de hoje, que é sobre a semana de conhecimentos gerais, tá? Que já iniciou, certo? Iniciou no dia 10, só que aí a gente vai até o dia 13/4 com essa semana de conhecimentos gerais, onde tem basicamente ali palestras que vocês podem assistir, né? E lembrando que essa semana de conhecimentos gerais, elas contemplam ali 16 horas de horas complementares, ou seja, de horas que vocês podem usar ali para atividades extras, né? E também contam para nota de vocês, que vocês podem ganhar até 1 ponto assistindo aí as palestras da semana de conhecimentos gerais, beleza? Então fiquem atentos aí, né, a esses detalhes, que é um valor que, né, um ponto pode não ser muito, mas para alguns, no final das contas, né, quando somar tudo ali, faz toda a diferença, beleza? Então, fiquem atentos aí a esse prazo também para assistir. Fica lá disponível no ambiente de vocês, lá no estúdio, ali onde é que fica o calendário, né, mostra, tem um link direto para acessar as palestras, beleza? Então, né, professor Edson, boa noite, né, seja mais uma vez muito bem-vindo. E a gente vai começar com o conteúdo da aula de hoje. Fiquem à vontade para perguntar, tá? Que ao longo da aula o professor Edson vai respondendo vocês. E ao final também ele vai fazer um resumão de todas as perguntas para ir respondendo o que a gente não conseguir responder ao longo da aula. Beleza? É com você, professor. Maravilha. Obrigado, Ana. Pessoal, muito boa noite a todos, né? Que bom que estamos todos aqui hoje e vamos falar bastante hoje, né, sobre qualidade, sobre processos, e vai ser uma aula, acho que bem interessante, tá? E, bom, sem muitas demandas, muitas delongas, né? Vamos iniciar então. Eu vou compartilhar aqui a minha tela com vocês. E já devem estar vendo, acredito eu, certo? Muito bem, galera. Então, hoje a gente vai falar principalmente sobre os modelos de melhoria, né? Os padrões que existem sobre as melhorias ou qualidade, né, relacionado a software, tá? De fato, esses padrões, né, eles têm alguns pontos em comum. Até na aula passada a gente comentou um pouquinho sobre eles. A ideia é que hoje possamos detalhar. Então, eles possuem uma série de normas, de informações e tal, que por muitos são muito difíceis de ser atingidos, né? Mas é um norte, né? Eu diria que ele é um norte. Para onde devemos olhar, para onde devemos alcançar, certo? Então, pessoal, o primeiro ponto aqui, né, que eu trago para vocês é justamente sobre a avaliação de processo de software, né? Essa importância da melhoria, né, em poder, né, fazer essa análise, essa avaliação dos processos de software. Então, a melhoria da avaliação dos processos de software são fundamentais para garantir que um software seja desenvolvido, né, de fato, com muita qualidade. Além obviamente, da sua eficiência, comodidade, né? E além das necessidades que temos que atingir dos usuários, certo? E mantendo a competitividade, tá? Então, muitas vezes, quando a gente fala dessas melhorias, né, a gente fala sobre algumas práticas que são de redução, né, de erros, né, erros, falhas, bugs, etc., certo? Esse eu diria que hoje em dia é o que mais se busca, né, essas reduções, justamente porque, né, galera? Quando você
tem muito erro, né? As suas falhas são muito grandes, você tem perda de valor da sua empresa, né? Ou da empresa que você está trabalhando. Aí, então, quando você reduz isso, significa que você não é que você está valorizando a sua empresa, você está deixando de perder, né? E em mercados muito competitivos, o quanto menos se perde, né? Você já tem vários passos à frente de outros players, tá? Também quando se visa da qualidade, né, outra prática muito interessante é o próprio aumento da produtividade, né, em cima de processos estruturados, né, que visam melhorar a eficiência das equipes de desenvolvimento. Também falamos aqui, também puxamos aqui para esse ponto, né, a garantia da previsibilidade, ou seja, ah, grandes empresas elas tendem a adotar alguns modelos de melhoria, tá, para prever melhor, né, o seu próprio tempo ou custo de projetos. Então, eh, nós teríamos ainda outros pontos, né, como facilitação de manutenção, evolução do software, etc. Mas, contudo, pessoal, eu diria que esses a gente pode trazer como os principais, né? E óbvio, sem deixar de fora, eh, a gente precisa atender, né, os requisitos de mercado, os requisitos obrigatórios de regulamentação e, claro, né, os requisitos daquilo que se está buscando dentro dessa empresa, certo? Então, isso tudo, né, pessoal, são dentro da qualidade de software, eles entram numa categoria de boas práticas, né? Mas vejam que elas se misturam em outras áreas do conhecimento como algo muito mais palpável, muito mais importante aqui, tá? Nós temos também os modelos reconhecidos, né, de forma internacional e nacionalmente aqui, tá? Sobre a melhoria e avaliação, tá? Então, justamente esses modelos se tornam bem mais, como eu disse no início, né, complexo muitas vezes de atender, mas são muito interessantes por nos dar um norte. Então, a gente tem alguns modelos que são reconhecimento internacional, como o CMMI, que a gente vai falar um pouquinho mais na frente também, né, que é o Compatibility Materially Model Integration. Oh, saiu, achei que não ia lembrar. É, então, ele foi criado pelo Software Engineer Institute, certo? E é bem interessante esse modelo de maturidade de processos, né? E ele tem ali cinco níveis, certo? De maturidade. Nós temos também a ISOs, tá? Um nome agora não me vem na cabeça, mas a gente vai ter um pouquinho ali um pouquinho na frente, tá? É a ISO 15 alguma coisa 04, que a gente vai ver mais na frente, certo? Que ele foca na qualidade de processos de software e na melhoria. E tem a outra ISO também, que é sobre o ciclo de vida, né, do próprio software, estabelecendo aí padrões globais de desenvolvimento. Nacionais, pessoal, nós temos o MPS-BR, que visa a melhoria de processos de software, né, do Brasil, né, brasileiro. A ideia dele, né, é atender as realidades brasileiras ao invés, né, de seguir uma norma internacional, tá? Ela baseia muito no CMMI, né, e algumas normas da ISO também. Nós temos também a MS, não é MS não, MRMPS, que é o modelo de referência para melhorias de processos de software. Tá? Então, nesse já são 7 níveis de maturidade, né? E ele é utilizado em muitas empresas que aí eles estão buscando aprimorar seus processos sem custos, bem na verdade, tá? E o que que essas normas, né, elas regulam? Bom, é, bem na verdade, pessoal, é, as normas de qualidade, elas estabelecem alguns pontos e critérios, principalmente, que as empresas elas devem seguir e atingir para garantir que, de fato, os seus processos de desenvolvimento de software são eficazes, tá? Então, é isso que elas buscam, né? Isso pode estar incluído, né, dentro da estrutura de processos, de modelo de referência para avaliação de melhoria e também de uma norma, né, um pouco mais genérica, né? A ISO tem muitas normas separadas, cada uma é uma numeração diferente, né? Mas
se tornam algumas normas um pouco mais genéricas, justamente visando a entrega de qualidade, certo? E, enfim, essas normas, pessoal, na aula de hoje a gente vai passar pouquinho, adentrar um pouquinho mais nesses detalhes, então, né, uma aula um pouco mais densa, certo? Mas qualquer dúvida aí, pessoal, por gentileza, põe no chat, sem problemas nenhum, eu vou respondendo, tá bom? Muito bem. Então, dentro desses modelos, né, de melhoria, nós temos a definição, né, dos objetivos de modelo. Que significa isso, né? Então, um modelo de melhoria de processo, principalmente, nada mais é que vários, é, vários itens ou vários tópicos, né, bem estruturados de práticas. Então, uma estrutura de práticas, de diretrizes que ajudam muitas vezes o negócio, né, a empresa como um todo, a avaliar a maturidade, né, que os processos delas de software, né, possui, além de facilitar a identificação de oportunidades de melhoria. Então, a gente tem como os principais objetivos, né, dos modelos são aprimorar a eficiência, certo? Eficiência, qualidade de software, reduzir riscos de falhas, como eu disse, aumentar a previsibilidade e assim por diante, tá? Então, e o principal aqui, né, pessoal, é criar uma cultura de melhoria contínua, tá? Dentro da organização. Então, essas normas, elas buscam exatamente isso, certo? Bom, dentro da importância disso dentro da empresa, nós temos, quanto ao aumento da qualidade do software, a redução, né, de defeitos, melhor aderência a requisitos funcionais, certo? A gente pode citar, e também aos não funcionais, tá? Nós temos também, com relação à produtividade, os processos vão estar melhor estruturados, tá? Permitindo aí, um fluxo de trabalho muito mais eficiente. E sem falar, obviamente, de equipes, né, melhor focadas, certo? Ao invés de lidar apenas, né, em apagar incêndio. Tá? Esse é um principal problema, que às vezes que a empresa tem uma equipe muito grande só para apagar incêndio. Então ela não está trazendo lucro, né? Ela está tentando estancar o rio que está saindo de dinheiro por ali. Tá? Quando a gente fala de redução de custos, pessoal, é, nós temos, né, como eu disse anteriormente, a correção, né, de erros, certo? Para diminuir os custos de manutenção e, obviamente, aí melhorar a gestão do próprio risco. Só desligar um pouquinho o ar-condicionado que eu estou com frio já. É, bom, além disso, nós temos aí a maior competitividade de mercado, né? Isso se busca muito nessas empresas, porque uma vez que elas estão certificadas, né, com algum desses modelos, ela tem uma credibilidade muito maior, né? Além da facilitar a participação em diversas licitações governamentais, né? Tanto no Brasil como em outros países, né? Ah, também, né, obviamente, a facilidade na própria gestão, tá? Então, vários exemplos aqui, né, pessoal, do CMMI, como eu disse para vocês, né, esse modelo que é internacional para garantir a maturidade dos processos de software. Nós temos o MPSBR, então, melhoria do processo de software brasileiro, tá? Como eu disse, ele é baseado no CMMI, tá? E em algumas outras aí, normas da ISO, e nesse caso, ele possui 7 níveis de maturidade, tá? O CMMI, ele possui 5, certo? É o nível 1 ao 5. Já o MPSBR, ele vai do G, que é o básico, ao A, né? Então, mudaram um pouquinho ali para ser mais interessante. Nós temos a ISO, a 12207. Essa ISO, ela define processos do ciclo de vida do software, tá? Então, desde a sua concepção, a manutenção do mesmo. E já a ISO 15504, né, que é a SPICE, ou Software Process Improvement Compatibility Determination. Então, o modelo de referência para avaliação da capacidade dos processos de software, tá?
Então, também tem níveis, deles são 6 níveis, que vai do 0 ao 5, né? E é usado muito aí para a gente diagnosticar melhorias continuamente dentro desses processos. Bom, vamos falar um pouquinho aqui, pessoal, agora do CMMI, certo? Esse que foi criado, como eu disse, pelo Software Engineering Institute, né, o vulgo SEI, tá? Então, ele auxilia as organizações a desenvolver esse próprio processo. De que forma, né? Então, um pouquinho falando aí do CMMI, então, ele é um modelo internacionalmente reconhecido, como eu já tinha falado, tá? De avaliação e melhoria de maturidade de processos de software, certo? Então, ele foi desenvolvido aí pelo Software Engineering Institute, de uma universidade americana, que eu não lembro agora qual que é, tá? Mas é uma universidade americana. O objetivo dele é ajudar as empresas a aprimorar a qualidade e eficiência dos processos. Então, o objetivo do CMMI nada mais é que fornecer um conjunto de melhores práticas de desenvolvimento. Como eu disse, faz parte aí um padrão para todos esses modelos, tá? Então, essas práticas, elas visam, né, melhorar os processos de software de forma gradual e sustentável, certo? Aumentam a previsibilidade também dos seus custos, reduzem falhas, alcançam uma com- competitividade e também criam um ambiente propício à inovação e melhoria contínua. Tá? Essas principais características, pessoal, que eu posso comentar aqui dentro desse MMI são os próprios níveis de maturidade, né? E também áreas-chave de processos, são chamadas Key Process Areas, tá? Então, cada nível de maturidade do CMMI define um conjunto aí de processos, ok? Não me lembro se tinha colocado aqui, coloquei sim. Então, desses níveis, né, pessoal, de cada um deles. Bom, os níveis dentro do CMMI, nós temos do 1 ao 5, né, do inicial ao otimizado, ok? É, Sendo que o inicial, eles têm a característica desses processos que são imprevisíveis, né? O que que significa um processo imprevisível? É um caos, tá? Então, tem uma certa, um alto índice de dependência individual, né? O que que é uma dependência individual? Parece até meio contraditório, né? Na verdade, pessoal, eles não têm um padrão definido, então isso depende muito do feeling de quem está executando, tá? Então, são processos muito imprevisíveis, tá? Então, na prática, se a gente vê dentro da engenharia de processos, tá? São chamados processos ad hoc, que ele não consegue ser replicado, né, da mesma forma. Então, a qualidade e o sucesso do projeto depende diretamente das habilidades individuais da própria equipe, não tem nada a ver com um processo. Eu costumo dizer, pessoal, que quando você tem um processo, né, você nivela o teu time pelo nível do seu processo. Então, é, quando a gente tem um time, você tem muitas variações. Você tem a pessoa que é o master, né? E você tem também a pessoa que é o júnior, né? Então você tem do sábio ao medíocre. Vamos colocar dessa forma, tá? Não que o júnior seja medíocre, por favor, pessoal, não me entendam mal. Mas realmente eu só usei a palavra para vocês entenderem o nível de escala, tá? Então, pessoal, nesse cenário, certo? É, nesse níveis, certo? De diferença, quando a gente tem um processo definido, você não precisa que a pessoa que tem o maior conhecimento, ela vá despontar, ou seja, ela precisa fazer muito mais para carregar os outros nas costas. Então você nivela todo mundo pelo processo. Mesmo aquele pessoa que não tem tanto conhecimento, ela consegue, né, desempenhar um bom resultado por conta do processo. E quem é muito bom, né, ele consegue manter aquele padrão, certo? E traz justamente aquelas pontos que são fora da curva, porque ele tem mais tempo para isso, ok? Então, você tem processo, você tira a ideia, né, da questão de depender muito da individualidade. Tem alguns problemas comuns nesse nível inicial, né, como, por exemplo, os projetos, eles tendem a sair muito do prazo e do próprio orçamento, então, sem previsibilidade alguma, muitas vezes, né? E tem um grande
um grande índice de retrabalho, tá? É importante aqui, tá, pessoal, colocar para vocês que retrabalho que a gente diz nesse ponto é algo que como você não tem uma passagem de informação constante, você não tem nada definido, tudo acontece ao acaso, é, acontece muitos erros de comunicação. Então você tem muito retrabalho nas suas ações, tá? É um pouquinho diferente aí da agilidade, certo? Bom, então vamos para o segundo nível, tá? São os processos projetados por projetos, tá? Então aqui a gente já tem algum tipo de controle, né? Esse nível 2 que é o gerenciado, nós já temos algum tipo de controle, então controles básicos do próprio projeto. Então os processos ainda deixam de ser completamente caóticos, né, nesse momento, daquela anarquia completa, né, e eles começam a ter um certo nível de documentação e gerenciados individualmente por projetos, tá? Então, um projeto, pessoal, ele tem início, meio e fim, né? Um processo, ele não tem fim, ele é um ciclo contínuo. Então, se a gente pensar dessa forma, todo projeto sonha em ser um processo, porque se ele for um projeto, ele vai acabar muito cedo, tá? Um processo não, ele tem uma vida útil muito longa. Então, é, a gente acaba tendo aí práticas já melhor documentadas, né, do próprio gerenciamento de requisitos, planejamento e monitoramento do próprio projeto, tá? Eh, há- não há ainda um padrão entre um e outro projeto, realmente eles são adotados um a um, né? Então você percebe que existem variações, não tem nada padronizado. Tem alguns problemas que são comuns nesse nível, que tem uma dificuldade de você conseguir repetir sucessos, né? Porque como você gerencia projeto a projeto e não tem um processo nesse gerenciamento, você acaba não conseguindo replicar muitas vezes sucesso, tá? E também a própria falha em não terem um modelo de desenvolvimento único, né, para todos eles. Já no nível 3, pessoal, deixa eu controlar aqui o tempo, que eu queria falar bastante coisa para vocês, e senão não vai dar tempo. Já o nível 3, né, que é o definido, nós temos aí já uma melhor uniformização, né, desses processos padronizados, tá? Temos também, nesse caso, diferente, né, do nível 2, esses processos ele passam a ser padronizados em toda a organização, tá? Então, eles não são mais vistos apenas em um projeto. Não, já passam a ser em toda a organização para todo mundo começar a executar da mesma forma. Então, são criados muitas vezes diretrizes, né, ou normas, instruções normativas, organizacionais, treinamentos, né, e própria documentação, para garantir que todos aí sigam os mesmos processos, tá? Temos uma melhora significativa já na comunicação entre as equipes e projetos. Mas ainda assim existem problemas. Implementação desses próprios processos, né, gera uma certa resistência, porque as pessoas estão se adaptando e não é cultural, tá? E a própria padronização, né, que pode reduzir flexibilidades se não for bem planejada, tá? Já no nível 4, pessoal, que é o gerenciamento quantitativamente, que nada mais é que o controle estatístico de processos, tá? Agora, nós temos nesse nível, quando a gente fala de estatística, a gente já está falando aqui de uma análise mais voltada a dados e métricas. Então, agora a gente começa a medir, tá? Então, os processos eles passam a ser monitorados pelas métricas quantitativas. Então, o desempenho da equipe do projeto é medido e ajustado continuamente, certo? E, então, o monitoramento ele não vem tipo para dar uma chicotada nas pessoas. Pelo contrário, é para você conseguir medir o que está indo bom ou o que está indo ruim, né? Porque veja, nos níveis anteriores, o índice para saber se está bom ou ruim era o término do projeto. Então, se ele falhou, deu ruim. E aí se acha milhares de justificativas, né? Mas se ele deu bom, ok, poxa, foi sucesso. Mas às vezes foi um acaso, foi uma situação, né? Não replicável, tá? Bom, neste caso aqui, pessoal.
a gente passa a ter aqui uma previsibilidade, né, de prazo e custo muito maior, né, e sem falar da própria correção de problemas que antes afetavam todos os projetos, agora, né, se torna mais interessante, certo? Por último, pessoal, nós temos aqui o nível otimizado, certo? E aí o foco, de fato, é na melhoria contínua. Então, a gente tem uma organização já com uma cultura de melhoria contínua, né, de estar verificando essas métricas, de estar voltando, né, sempre ao início, verificando se os processos vão ter que ser melhorados, tá? Os processos não são tão somente monitorados, mas existe uma atividade do próprio equipe, das próprias equipes, para realizar vários ajustes, né, e buscar inovações nesse mesmo processo. Então, o desenvolvimento aqui desse software se torna muito mais ágil, flexível, adaptável, né, a mudanças do mercado. A gente não precisa seguir uma padronização extrema, né, porque os processos ele acabam sendo mudando rapidamente. É claro, eles não vão mudar por completo, tá, pessoal? Eles vão mudar ao ponto, né, aos poucos, certo? Então, são pouquinhas diferenças que eles vão fazer mudanças. E, bom, e obviamente, né, a empresa começa a prever, né, ter uma previsibilidade alta de problemas, né, de riscos e tudo mais. Então, ela para de reagir e simplesmente ela começa a atingir esses pontos mais interessantes, tá? Tudo bem. Seguindo aqui, pessoal, estou vendo aqui no chat que ainda não temos dúvidas. Então, seguindo aqui. Algumas áreas-chaves, né, do CMMI, certo? Que aí a gente teria é, o gerenciamento de requisitos, né? A gente pode dizer que de fato vai garantir essas necessidades desses clientes, né, sejam bem compreendidas e documentadas. Nós temos também o próprio desenvolvimento aqui de requisitos, então a gente convence, né, ou convence ou converte, né, essas necessidades dos clientes em especificações técnicas mais detalhadas e tudo mais, tá? Nós temos dentro do gerenciamento aqui de configuração, controlar versões e alterações de evolução de software dentro do ciclo de vida, certo? Nós temos também na validação, né, e verificação, assegurar que o próprio software esteja funcionando corretamente, né, e atende os requisitos especificados. Só um paralelo, né, pessoal? Essa questão de validação e verificação, para vocês terem ideia o quanto que é importante. Eu estou no meio, né, na empresa que eu trabalho, no meio de uma implantação. Então, eu já vou fazer uma implantação num estado. E a entrada em produção é semana que vem, tá? Na sexta-feira. O que que ocorre, né? Existe um time que está simplesmente testando a versão num ambiente bem similar ao que vai ser implantado. Justamente para quê? Para tentar encontrar problemas, encontrar situações, então um processo que é feito em cada implantação, justamente para identificar problemas, erros, né, e ver se os requisitos continuam sendo atendidos de forma correta. E a empresa não trabalha com esse MMI, mas vejo que é uma prática igual, né? Ele não tem o certificado, tudo bem, mas é uma boa prática que você pode botar na empresa, botar dentro do seu processo e tentar seguir, tá? Lembrando que aqui para a gente conseguir esses modelos, cara, é uma consultoria que não é barata. Bom, então continuando aqui, pessoal, nós temos o gerenciamento de riscos, que a ideia é identificar, avaliar, né, diria, mitigar, né, riscos que possam impactar o sucesso do projeto, certo? Então, nós temos esses grandes pontos aqui do CMMI, certo? Bom, seguindo aqui, pessoal, para o MPS-BR, tá? Então, essa melhoria de processos de software brasileiro, tá? Então, ele foi criado para aprimorar os processos de desenvolvimento de software, trazendo esses pontos, né, as especificidades brasileiras, ok? Justamente para atingir pequenas, médias empresas, tá? E não somente as grandes, ok? Ele foi desenvolvido aqui
no início do século XXI desse século, tá? Volta ali 2002, 2003. Mas ele teve um apoio do Ministério da Ciência na época, né? Ciência e Tecnologia da época, certo? E também teve aí alguns investimentos, tá? Ah, o André tem uma pergunta aqui muito relevante, pessoal, que as consultorias elas são executadas por quem? Existem empresas, tá, que eles têm um certificado para eles atestar, certo? Então, essas empresas de consultoria, elas fazem a consultoria, certo? Para dizer o seguinte, olha, você está dentro ou está fora. Então, tem a recomendação, tem o modelo de processos e tudo mais, e ao final, para verificar se a empresa atendeu, né, e pode ganhar essa certificação. Então, essas empresas, elas prestam esse trabalho, realmente, de identificar. Eu não tenho nenhuma empresa agora na cabeça, mas se você botar no Google, você acha empresas que dão esse tipo de consultoria realmente, tá? Justamente para que as empresas que buscam esses tipos de certificado, né, de modelos de processo, eles possam estar garantindo em determinados níveis. Beleza? Bom, estava falando aqui do MPS-BR. Então, o objetivo, né, atender essas pequenas e médias empresas, tá? De fato, ele foi criado para ser mais acessível financeiramente e adaptável ao mercado brasileiro, tá? Então, pequenas empresas, de fato, no Brasil, elas não têm como conseguir um certificado, né, como um CMMI, porque são caros, né? Como eu disse, tem a consultoria e você ainda paga por esses certificados, tá? Então, dessa forma, o Ministério de Ciência e Tecnologia tentou aí criar esse modelo, né? Mas ele acabou não vingando internacionalmente, mas nacionalmente funciona bem, tá? Ele é baseado no CMMI na ISO, tá? A ISO que a gente vai passar, a 207 e a 12207 e a 15504, a SPICE, tá? Então, ela é baseada nesse, né? Então, algumas semelhanças que a gente tem no CMMI, então, a definição dos níveis de maturidade, né, a padronização também dos processos dentro da empresa e a certificação reconhecida dentro de mercado. Tá? Diferenças, né, acaba sendo muito mais acessível financeiramente o MPS-BR, né, e possui níveis mais graduais de maturidade. Porque, claro, quando você detalha um pouco mais, você consegue aumentar as faixas, né? E com isso fica mais simples as mudanças, ok? A diferença é que são apenas 5, então você mudar, né, de um nível para outro é muito esforço, tá? Bom, a redução aqui desse custo, né, dessa certificação, por ela ter um custo reduzido, as avaliações dessa certificação são mais baratas em comparação à CMMI. A implantação também ela é gradual, né? Então as empresas são muito mais direcionadas, elas evoluem ao pouco, certo? Com esses níveis de maturidade e acaba tendo uma boa adesão, né? Então o MPS-BR ele permite que se adote aí melhorias progressivas em cima disso, ok? Bom, falando um pouquinho aqui desses níveis de maturidade, tá, pessoal? É, Aí, ó, nível de certificação do Inmetro. É, Bom, falando um pouquinho aqui desses níveis de maturidade do MPS-BR, tá? Nós temos, começando, né, do mais básico para o mais complexo, né, o mais otimizado nesse caso. Nós temos esse nível G, que é parcialmente gerenciado, né? Então, cria gerenciamentos básicos de projetos e assim por diante. Possui o primeiro nível de modelo, né, que vai ser muito mais focado aqui na organização individual de projetos. Então, veja que é muito similar aí o CMMI, tá? Então, já no nível F, o gerenciado, né, ele estabelece processos gerenciados mais previsíveis. Então, essa expansão do gerenciamento, ela começa a correr para toda a empresa, além dos projetos que são individualizados, obviamente, né? Diria que a gente pode ter aqui com
práticas que precisam ser implementadas é o gerenciamento da configuração, né, o controle da própria versão e também a garantia da qualidade do software, certo? O nível E, que é o parcialmente definido, estabelece não, procura padronizar processos dentro da empresa, ok? De forma que melhore a previsibilidade. Então, esses processos ele começam a ser melhores documentados institucionalmente. As práticas são o próprio treinamento aqui, capacitação da equipe, duração de processos organizacionais e assim por diante. O D, que é o largamente definido, né? Então, ele refina a qualidade e eficiência, né, dos processos organizacionais e como práticas aqui para serem implementadas, pessoal, nós temos a validação de verificação do software, né? Então, testes automatizados, revisões de códigos e assim por diante. A integração contínua, né, dentro do desenvolvimento da qualidade e, obviamente, quando a gente fala disso, né, se remete aí para as famosas pipelines, né, da integração contínua. Nós temos também, né, o nível C, que é o definido. Então, transforma, né, o objetivo aqui é transformar os objetivos de processos padronizados em ativos estratégicos da própria empresa. Tá? Então, a empresa acaba operando de uma forma altamente organizada, né? Então, seguindo aí vários níveis bem estabelecidos. As práticas de implementação, nesse caso, é o gerenciamento de risco para você ter uma melhor previsibilidade, mitigação de problemas e assim por diante. Tá? Por outro lado, nós também precisamos ter uma autonomia, autonomia, não, uma automação de testes e processos para reduzir muito mais as falhas humanas. Beleza? Temos também, pessoal, o gerenciamento quantitativamente, né, que é o nível B. Então, utiliza métricas para a tomada de decisão, né, e melhoria contínua. Nesse caso, para implementar, a gente pode falar dos monitoramentos quantitativos de desempenho e também a própria a otimização dos processos baseadas em dados, certo? E por último, a otimização, que é implementar uma cultura de inovação e melhoria contínua, certo? E dessa forma a organização está no nível máximo da maturidade, né, desse modelo. E algumas práticas implementadas, então falando, né, alguma coisa mais moderna, a gente já está falando aí uso de IAs, né, de machine learning para otimizar o próprio desenvolvimento, certo? E aí nós temos aí uma melhoria contínua baseada na inovação e experimentação, ok? Bom, seguindo, temos dúvidas então até agora. A gente tem aí como principal ou principais diferenças, né, entre o MSBR e o CMMI. O MSBR ele acaba sendo mais acessível que as, né, para empresas pequenas e médias. Já o CMMI tem um reconhecimento internacional, então né, acaba sendo muito mais amplo, né, é, entre os dois. E também é, o CMMI, o alto nível de exigência disso acaba tendo demandas rigorosas e padronizações, né? Muito mais. Ah, os dois, né, eles provêm melhoria contínua e avaliação de processos. Então, isso não muda, né, em relação aos dois. Mas a gente pode dizer que o PSBR ele seria ideal para empresas Brasil, tá? E elas querem melhorar os seus processos de software com menor custo. Então, se o mercado é apenas brasileiro, ele pode funcionar muito bem, tá? Já o CMMI é para quem está querendo é, se aventurar fora da fronteira, tá? Então, e falando do Brasil especificamente, o que é mais comum são empresas aqui de grande porte, certo? Que oferecem um padrão ou necessitam oferecer um padrão internacional. Muito bem. Seguindo aqui, pessoal, nós temos a ISO, né? Essa aqui, confesso a vocês que é o que mais me dá, me dá aflição, né? Porque a ISO, ela acaba sendo adotada, né? Essas normas da ISO, famosas normas da ISO, ela não define apenas para software, né? A amplitude dela é muito grande e elas são
muito duras. Confesso para vocês que eu nunca passei pela ISO, tá? É uma empresa que tivesse ISO, né? Eu quanto trabalhador, mas muitos colegas passaram e choraram durante esse processo de mudança, né? Pela exigência e tudo mais. Mas são normas, tá? Que também tem uma grande aceitação internacionalmente, dada aí que é muito famosa, e acaba ampliando aí o própria, é, a própria dimensão, tá? Então, norma ISO, né? É um padrão aí internacional, certo? Que define diretrizes para melhorias, controles e qualidade de uma forma geral, certo? Mas voltando aqui, ou ficando apenas no nosso mundinho, essas duas ISOs, né, a 12207 e a 15504, elas definem, né, tanto o processo do ciclo de vida do software, como também a avaliação da qualidade, né? Então, essas duas elas tendem a esse passo. Então, a primeira, né, de processo de ciclo de vida de software, então ela estabelece modelos de padronização do ciclo de vida, que são definidos, né, por processos de desenvolvimento, envolvendo desenvolvimento de software, manutenção e o próprio descarte. Então, ela organiza, né, esses processos basicamente em três categorias principais. Então, entre processos primários, que é negócio, aquisição, desenvolvimento e operação e manutenção, basicamente isso, tá? Já o segundo é o processo de suporte. Então, o suporte ele tem a gestão da configuração, a garantia da qualidade, verificação, validação e própria documentação, né? Já o último é o processo organizacionais. Então, infraestrutura, treinamento, melhoria de processos e assim por diante, tá? Já a Spice, pessoal, a ideia dela é criar, né, um modelo de avaliação da melhoria da qualidade do software, né, a qualidade do processo de software, de forma que sejam eficazes, previsíveis, bem gerenciados. Bom, nesse ponto, pessoal, obviamente, para avaliar a maturidade, né, dos processos de software, ajudam empresas aqui a identificarem pontos fracos, certo? Então, baseia-se também em níveis, certo? Da capacidade, onde podem variar, certo? A variação dele vai de 0 a 5, ok? Bom, deixa eu ver se eu até botei eles aqui. Não, não botei. Acho que eu tinha posto. Se eu não vou esquecer de todos, pessoal, mas nós temos o 0 que é incompleto, nós temos um que é executado, 2 que é gerenciado, 3 que é definido, 4 previsível e o outro eu acho que é completo ou otimizado, uma coisa assim, certo? Mas eles vão variar um pouco, muito próximos ali do CMMI, certo? Do CMMI, o PSBR, de uma forma geral. Por quê? Do incompleto, né, processos que são caóticos, certo? E já do otimizado, processos são continuamente melhorados com base aí a dados e inovação. Então vejam que são bem similares, tá? Bom, seguindo então, pessoal, nós temos falar um pouquinho aqui do processo de ciclo de vida, né? Então, sobre a ISO, como ela define esses processos, né, do ciclo de vida, ela tem como uma importância a padronização do desenvolvimento e manutenção do software, e também facilita, ou a proposta, né, de facilitar a integração entre as equipes e empresas, tá certo? Outro ponto importante aqui é a redução do risco de falhas, certo? Ah, Bom, como processo, ela organiza muito bem os processos em categorias, né? Principal suporte organizacional, né? Então, do processo, né? Do qual é o processo ou do processo principal, né? Nós temos o desenvolvimento, né? Do própria entrega do software em si, né? E isso vai incluir, como eu disse ali anteriormente, vai incluir aquisição, fornecimento, desenvolvimento, etc. Tá? Já do processo de suporte,
Então, ajuda a garantir aí que a qualidade e eficiência do desenvolvimento do software, que vão incluir a gestão de configuração e assim por diante, assim como o outro, né? O último que é da organização, que é a gestão da própria infraestrutura, tá? Ah, essa norma, então, o objetivo é realmente ter software melhor estruturados quanto ao seu desenvolvimento, tá? Então, a gente poderia falar aqui um pouquinho dos benefícios deles, pessoal, que seria basicamente, né, facilidade de integração, redução de riscos, aumento de confiabilidade. Então, vejo que isso se torna muito repetitivo esse passo, tá? Bom, opa. A Spice, pessoal, aí ela visa um pouquinho mais a maturidade, certo? E quando a gente fala da maturidade, né, realmente puxando, comparando um pouquinho mais com o CMMI, tá? Temos essa avaliação da maturidade, né, por os 6 níveis, certo? Do zero, do incompleto ao 5. Então, a ideia dele sempre é, né, que você sai de um modelo caótico e e chega até o estado de nirvana, né, que seria aí no suprassumo que tudo você monitora com base a dados, utiliza muita inovação e assim por diante. É, essa ISO, pessoal, ela acaba ajudando bastante aqui também na melhoria contínua, né? Então, dentro desses processos de avaliação, a gente tem eh, a avaliação do processo atual, né, para identificação aí da maturidade da empresa, identificação dos próprios pontos fracos, implementação de melhorias, medição de controle, evolução aí gradual e assim por diante, tá? Então, vejam que é um ciclo contínuo aqui de tentativa de melhoria, tá? Do próprio projeto ou processo de software, tá? E por fim, galera, nós temos aqui, eu coloquei aqui para vocês, tá? Um quadrinho para tentar minimamente conseguir colocar todos os quadros aqui que a gente passou, certo? Então, dentro disso, né, as características dentro do escopo, CMMI internacional, PSBR brasileiro, a ISO, né, processo de ciclo de vida e avaliação de processos. O foco, melhoria de processos, pequenas e médias empresas já em PSBR, no ISO, tanto a ISO, né, visa a estrutura e qualidade, tá? Então, aqui, as características já de níveis, nós temos SMM5, MPSBR 7, a Spice são 6, tá? E a 12 usantes e 5, ela não tem níveis, elas são estruturadas por processos apenas. Bom, professor, geralmente essas normas são buscadas por empresas de que porte? Exemplo, microempresas costumam buscar isso aí, a MPSBR. De fato é isso, tá? É, a CMMI, como eu disse, são grandes empresas, a ISO também, tá? Também é isso, são grandes empresas, porque, como eu disse, elas são caras, tá? Não existe nada muito barato. E, assim, principalmente falando das ISOs, né? Elas também têm consultorias que elas acabam abarcando aí valores altos, e muitas empresas, elas precisam disso para você conseguir entrar em concorrências internacionais, tá? Então elas acabam tentando chegar nesses pontos para garantir. O que é muito comum dessas ISO, tá? Principalmente a ISO falando, tá? E aí sai um pouquinho, né, da questão mais de software, muitas vezes empresas que elas têm algum caráter de auditoria, algum caráter de exames, tá? Então, elas tendem a tirar essas ISOs justamente para garantir que empresas internacionais busquem os seus serviços, tá? Falando de processos de software diretamente, é, elas também acabam embarcando isso, tá? Mas é muito mais voltada aí é, a empresas europeias, principalmente, tá? Já nos Estados Unidos acaba acontecendo muito mais dentro do CMMI, mas é isso que ocorre, certo? Muito bem, pessoal. Acho que é isso. O professor Iano que já apareceu aqui com o seu olhar fulminante para mim. Assim, você já chegou no seu tempo. Mas é isso, galera. Como eu disse, é uma aula um pouco densa, né? Por conta que a gente passa
por quatro, né, de normas, e as normas elas acabam se confundindo um pouco, né, nas suas falas. Mas é importante que vocês entendam um pouquinho mais as semelhanças entre elas, né, e principalmente as diferenças entre elas, tá? Qual é a melhor para você usar? Eu diria o seguinte, aquela que seja de acordo com o orçamento que pode se pagar e aquilo que vai ter o melhor retorno do investimento, tá? Todas elas vão ter uma forma adequada, mas você tem que visualizar isso, né? Se o mercado que você está querendo atingir está querendo, né, tá pagando mais por qual delas. Então é isso, beleza? Ian, você acho que não ficou nenhuma dúvida para Oi, trás, né? estava dando uma olhada aqui, teve uma pergunta da Angélica, se não me engano, falando sobre o software, e uma pergunta do André, que puder responder rapidinho, para a gente Ah, encerrar. sim. Pessoal, falando nesse microfone, está liberado também, tá? Quem quiser abrir o microfone para perguntar, levanta a mãozinha aqui, professor. A gente tem um minutinho ainda aí para Tá bom. finalizar a nossa aula. Eu não entendi. Angélica, né? Ela perguntou Isso. do X. Na empresa é essencial para uma qualidade de software. Bom, é uma ótima pergunta. Eu diria o seguinte, depende, tá? Por que que depende? Se a sua empresa, a ideia dela, né, é ter um melhor contato com o usuário final, sim, eu acho que o X ele traz muito mais essa questão de qualidade. Se a questão é muito mais intranet, é empresarial, o software é muito mais empresarial, não é que não seja importante, mas você acaba não sendo um fator determinístico, tá? No meu ponto de vista, é conceito próprio, tá, pessoal? Eu sempre acho o seguinte, quando a gente desenvolve software, principalmente hoje em dia, eles têm que ser tão simples de usar que a gente não precisa de treinamento, né? Na minha concepção, a gente ter treinamento de software é uma coisa do passado, na minha humilde opinião, tá? A gente sabe aí, quando a gente fala de ERPs, é muito difícil chegar nesse nível, mas na minha, se você vai construir um projeto novo, um software novo, tem que ser simples de usar, você precisa de um treinamento, tá? Iana, tinha mais uma aqui, pergunta que você tinha falado e eu não consegui pegar o nome da pessoa. Foi a do André. André, André que ah, está como engenheiro de software, se não me engano. Isso. André, André Engenheiro de Software, professor, para ingressar no mercado. Para ingressar no mercado, as empresas capacitam os engenheiros de software nessas normas, modelos, tá? Ou deve-se buscar um modo particular, se aprofundar nessas áreas e que há para conseguir. Tá. É assim, André. Na verdade, não existe. Dificilmente a empresa vai pagar para muitas pessoas se capacitarem, tá? Vão ter treinamentos para você se adequar, tá? Então, se a empresa quer fazer, né, quer certificar, então vai ter um treinamento, vai ter capacitações nesse nível. Mas se a empresa quer se tornar uma certificadora, você vai ter que buscar possivelmente particular para você conseguir ingressar nesse tipo de empresa, tá? Então, é um investimento considerável, mas uma vez que você consegue chegar lá, né, é muito mais interessante. Se você conseguir estágio em empresas dessas, tem o risco sim de elas pagarem para você conseguir tirar uma certificação, mas isso é muito raro, tá? É muito raro mesmo. Normalmente já busco no mercado pessoas já prontas, com certificados, coisas do tipo, tá? Não tem tão relação assim com a área de QA, tá? QA, quando a gente fala, é a qualidade voltado ali ao software em si. Então, eles estão dentro do processo, tá? Se a gente for pensar quanto à agilidade, né? Pegar aí o Scrum, por exemplo, é, estaria mais ligado a um Scrum Master do que ao próprio QA. Tá? Então, não que seja uma responsabilidade do Scrum Master, mas fazendo essa analogia, ele está mais para um Scrum Master do que para QA. Tem uma mãozinha levantada aqui ainda? Tem sim do Robson. Robson, você vai abrir o seu microfone e falar com a gente?
Ah, foi sem Ah, querer. beleza. Acontece, Robson, não se preocupe. Então é isso, gente. Muito obrigada aí pela participação de vocês em mais essa aula de qualidade de software. Obrigada aí, professor Edson, pela disponibilidade, pelo conhecimento aí compartilhado. E a gente se vê aí na próxima semana, tá? Lembrando que essa aula ficou gravada, então quem quiser assistir no momento fica lá disponível lá no estúdio de você, beleza? Boa noite, pessoal, e até a próxima. Tchau, tchau. Valeu, gente. Até a próxima.